Olá! Essa é a terceira parte da aula 30 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos resolvendo inequações polinomiais e também estudando os gráficos de funções polinomiais. Nessa terceira parte da aula, vamos resolver este problema envolvendo a fatoração de um polinômio de grau 3 e a resolução de uma inequação polinomial. Suponha que tenha sido dada, então, a função polinomial f de x, que está aqui, é um polinômio de grau 3, e que também seja conhecida uma das raízes da equação associada, ou um zero da função. Neste caso, o primeiro item do problema pede que determinemos todos os zeros da função. Como você sabe, os zeros da função são as soluções da equação associada a f de x igual a zero, os valores de x que fazem com que f de x seja zero. E já sabemos que x igual a 4 é um zero. Sendo assim, podemos escrever f de x igual a um fator x menos 4, que é o zero conhecido, vezes um certo polinômio q de x. E esse polinômio q de x, naturalmente, vai ser obtido dividindo-se f de x por x menos 4. Vamos, então, efetuar essa divisão usando o tão famoso algoritmo de Ruffini. Cá está o nosso diagrama. Vamos colocar aqui o zero conhecido. Vamos incluir na primeira linha do lado direito os coeficientes do polinômio f. E vamos começar a aplicação do método. O primeiro passo é só descer esse número 2, depois multiplicamos 4 por 2, que dá 8, e anotamos isso aqui na segunda coluna e na segunda linha, e então somamos 8 com menos 3, que nos fornece 5. Agora, multiplicamos 4 por 5, que dá 20, e anotamos aqui ao lado do 8. Depois, somamos 20 com menos 23, o que nos fornece menos 3. E, no último passo, multiplicamos menos 3 por 4, que vai dar menos 12. E, finalmente, somamos menos 12 com o 12, que está acima dele, obtendo 0. Neste caso, então, o nosso polinômio q de x tem como coeficientes esses números que aparecem aqui na terceira linha do diagrama de Ruffini. Esse polinômio é, então, 2x² mais 5x menos 3. E o resto, como prevíamos, deu exatamente zero, o que é um bom indício de que não erramos nas contas. Agora que obtivemos q, podemos escrever f do jeito apresentado aqui em cima. F de x vai ser, então, x menos 4, que multiplica q, que é 2x² mais 5x menos 3. O nosso problema, então, era encontrar x tal que f de x igual a zero. E agora, f de x está escrito desta forma. Já sabemos que x igual a 4 faz com que o primeiro termo seja zero. Então, agora vamos descobrir quais são as soluções de q de x igual a zero. Naturalmente, essa equação é resolvida usando-se o método de Bhaskara, porque se trata de uma equação quadrática. Vamos calcular, então, o discriminante, que vai ser b² menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 3. E isso aqui fornece 25 mais 24, que é igual a 49. Temos, então, x igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que vem a ser 2 também. Então, x igual a menos 5, mais ou menos 7 sobre 4. Temos, portanto, duas raízes. A primeira raiz é x1 igual a menos 5 mais 7 sobre 4, que fornece 2/4, que é igual a meio. E a segunda raiz é x2 igual a menos 5 menos 7 sobre 4, que vem a ser menos 12/4, ou seja, menos 3. Temos, então, três zeros para essa função: x igual a 4, x igual a meio e x igual a menos 3. O item A está respondido. Passemos, então, ao item 2. No item 2, desejamos escrever f na forma fatorada. E já sabemos que f de x
é igual a, vamos copiar aqui de cima, x menos 4 vezes q. Acontece que o polinômio q pode ser escrito como 2, veja que 2 é o coeficiente que multiplica x ao quadrado na expressão de q, vezes x menos a primeira raiz, que é meio, vezes x menos a segunda raiz. Como essa raiz é menos 3, temos x menos 3. Agora, reescrevendo esta expressão, encontramos f de x igual a 2, que multiplica x menos 4 por x menos meio por x mais 3. Essa é, portanto, a forma fatorada da função polinomial f. E, finalmente, no item 3, vamos resolver a inequação f de x menor ou igual a zero. Vamos, então, anotar aqui, esse é o item 3. Nós descobrimos os zeros que eram 4, meio e menos 3. Vamos colocá-los na ordem. Então, menos 3 e depois meio e depois 4. E nós já escrevemos a função na forma fatorada. Então, nós podemos definir os nossos intervalos. Os intervalos, naturalmente, vão ser de menos infinito até a menor das raízes, depois de menos 3 até meio, em seguida de meio até 4 e, finalmente, de 4 até infinito. Agora, para cada um desses intervalos, vamos escolher uns pontos. Os nossos pontos serão, portanto, para o primeiro intervalo, que vai de menos infinito até menos 3, eu vou escolher menos 4. Depois, no segundo intervalo, eu vou escolher x igual a 0. Veja que 0 está entre menos 3 e meio. Depois, entre meio e 4, eu vou escolher 1. E depois, no intervalo que vai de 4 até infinito, eu vou escolher 5. Calculando o valor da função quando x igual a menos 4, obtemos menos 72. Para x igual a 0, a conta é muito fácil e o valor vem a ser 12. Para x igual a 1, nós temos f de 1 igual a menos 12. E para x igual a 5, temos f de 5 igual a 72. Notamos, então, que neste primeiro caso o valor é negativo, no segundo é positivo, no terceiro negativo, no quarto positivo. De posse desses sinais, vamos desenhar a nossa reta real. Aqui está a nossa régua, aqui está a reta. Vamos marcar sobre essa reta as nossas raízes. As raízes eram menos 3, meio e 4. E agora vejamos o que acontece em cada intervalo. No intervalo que vai de menos infinito a menos 3, reparamos que a função é negativa. Já no intervalo que vai de menos 3 a meio, a função é positiva. Agora, no intervalo que vai de meio até 4, a função é negativa. E, finalmente, no intervalo que vai de 4 até infinito, a função é positiva. Pois bem, como queremos resolver a inequação f de x menor ou igual a zero, a nossa solução está neste intervalo e neste intervalo. Temos, assim, x menor ou igual a menos 3 ou x maior ou igual a meio e menor ou igual a 4. Resolvemos, portanto, mais um problema de inequação polinomial.